Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos de todo o Brasil, vocês que assistem meus vídeos, vocês que estão aí nessa caminhada juntamente comigo. Eu agradeço vocês, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que Deus ilumine a todos, que Deus ilumine a todos os irmãos que estão aí me ajudando a vencer essa batalha, que eu estou aí batalhando para mostrar para as pessoas a falsidade da torre de vigia. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês, gostaria de agradecer um por um, falando o nome de um por um, mas é impossível. Eu agradeço a todos vocês por atacado, mas especialmente meu irmão Luciano, que entrou em contato comigo por esses dias, fiquei muito feliz. Meu irmão Yuri também, que entrou em contato comigo, a gente está sempre conversando um com o outro. Estou muito feliz também por ter esse contato com ele, E vamos tocar o barco para frente juntamente com vocês, Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu vou usar a Bíblia Sagrada para provar para vocês que a pregação que as testemunhas de Jeová fazem de casa em casa não é uma ordem de Cristo, e sim para fins financeiros. Eles dizem que os apóstolos pregavam de casa em casa. E para isso até eles usam um texto. Eles usam ali o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 12, onde Jesus disse aos apóstolos assim, olha o que Jesus diz: ao entrar na casa, saudai a família. Então eles utilizam esse texto para dizer que os apóstolos de Cristo pregava de casa em casa. Mas acontece que eles deixam para trás todo o contexto, de Mateus capítulo 10, Veja que eles aplicam aqui o versículo 12, mas eles esquecem que do 1 de Mateus capítulo 10, versículo 1 até o 11 é mostrando que os discípulos não pregavam de casa em casa. E eles deixam esse contexto de lado e pulam para o versículo 12. Eu vou mostrar para vocês que os discípulos de Jesus, ou seja, os apóstolos, não pregavam de casa em casa. Isso aí não passa de uma falsa interpretação. Quer ver, meus irmãos? Preste atenção comigo aqui. Mateus capítulo 10, versículo 5, ali Jesus disse aos apóstolos, quando Jesus mandou que os 12 apóstolos fossem pregar, em Mateus capítulo 10, versículo 5, Jesus disse a eles, olha aqui: não toma rumo aos gentios, e nem entra nas cidades dos samaritanos. Então aqui já mostra que eles não iam de casa em casa, porque Jesus disse para eles não ir na casa dos gentios e nem dos samaritanos. Então isto mostra que eles não iam de casa em casa. Mas aqui mostra que nas casas dos gentios e samaritanos não era para eles entrar. Mas eles tinham as pessoas certas. Os apóstolos tinham as pessoas certas para quem eles deveriam pregar. Veja, meus irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 6, Jesus mostrou para eles para quem eles deveriam pregar. Jesus disse assim, mas dê preferência e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mostrando que eles não deveriam pregar para qualquer pessoa. Eles tinham que pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui mostra que os apóstolos não deveriam sair pregando aleatoriamente. Eles tinham as pessoas certas para quem pregar. Agora eu pergunto, nessa pregação deles, eles vendiam publicações, assim como as testemunhas de Jeová faz? Vamos ver qual que eram as publicações deles? As publicações que eles apresentavam nas casas, onde eles chegavam, está descrita em Mateus capítulo 10, versículo 8. Ora, olha aqui o que eram as publicações que eles deveriam apresentar. As publicações deles eram essas. Jesus diz: curai enfermos, ressuscitai mortos,
purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, isso eram as publicações que eles apresentavam nas casas. Mas então, será que eles vendiam revistas? Recebiam dinheiro nas casas das pessoas? Também não. Veja que em Mateus capítulo 10, versículo 9, Jesus deu uma ordem para eles. Olha aqui, ó. Não proveis de ouro, nem de prata e nem de cobre nos vossos cintos. Então Jesus mostrou ali que eles não podiam receber dinheiro na pregação deles. Bem o contrário das testemunhas de Jeová. Mas alguém pode me questionar e perguntar: mas se eles não podiam ir em qualquer casa, se eles tinham as pessoas certas para quem eles pregar, como é que eles definiam quem eram essas pessoas certas? Bom, para tudo, meus irmãos, para tudo a Bíblia tem a resposta. A Bíblia responde para nós essa pergunta. Mateus, no capítulo 10, versículo 11, ali Jesus disse, olha aqui: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai nela quem é digno. Eles tinham que chegar numa cidade e indagar quem era digno de receber a mensagem deles. Ou seja, quem era as ovelhas perdidas da casa de Israel naquela cidade, né? Quem é digno? E ficai até vos retirar. Então, meus irmãos, esse texto mostra claramente que não era uma pregação de casa em casa, e sim, eles tinham as pessoas definidas para quem eles iam pregar. Mas alguém pode me perguntar e dizer que até agora eu falei aqui, eu não apresentei uma prova cabal de que Jesus não aprovava a pregação de casa em casa. Uma prova que Jesus não disse claramente para eles não pregar de casa em casa. Então eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês onde Jesus disse claramente para não andar de casa em casa pregando. Quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar, Jesus disse a eles para não andar de casa em casa pregando. Veja, meus irmãos, Lucas, capítulo 10, versículo 7. Ali Jesus disse aos 70 discípulos, né? Permanecei numa casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador. Presta atenção, meus irmãos, no finalzinho do versículo 7 de Lucas, capítulo 10. Ó, não andeis a mudar de casa em casa. Então veja que Lucas, capítulo 10, versículo 7, no finalzinho do versículo, Jesus disse a eles: não andeis a mudar de casa em casa. Então, a pregação, TJ, a pregação de vocês, testemunha de Jeová, desrespeitam a ordem de Cristo. Jesus não mandou pregar de casa em casa, e vocês estão pregando de casa em casa. Então, a pregação de vocês desrespeitam a ordem de Cristo. E agora, testemunha de Jeová, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Jesus disse que é errado andar pregando de casa em casa. O corpo governante diz que vocês devem andar pregando de casa em casa. Quem está certo? O corpo governante ou Jesus? A quem que nós devemos obedecer? O corpo governante ou a Jesus? Né? Se vocês disser que nós devemos desrespeitar a ordem de Jesus e obedecer o corpo governante, como vocês fazem, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vou fazer uma perguntinha. Quem foi que morreu na cruz como sacrifício pelos nossos pecados? Foi o corpo governante ou foi Jesus? Agora, eu vou apresentar para vocês aqui um texto que mostra o currículo de Jesus.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, aqui mostra o currículo de Jesus. Então veja, aqui diz assim, ó: todas as coisas foram criadas por intermédio dele. O currículo de Jesus está aí. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Agora vocês que acreditam no corpo governante, apresenta para mim o currículo do corpo governante. Mostra para mim o que é que o corpo governante fez. O Jesus que eu acredito nele é o Criador de todas as coisas que existem, inclusive de você, testemunho de Jeová. Agora me apresenta o que foi que o corpo governante fez, porque até agora eu não tenho o currículo do corpo governante, só tenho o de Jesus, e por sinal um currículo bem recheado.